de novo na Policlínica e hoje eu vim pra plástica de novo. Fugi pra cá, ia ser minha folga e eu vim pra cá assistir e hoje foi um ambulatório de reconstrução. E foi muito legal porque muita gente pensa que plástica é só estética e na verdade não é. Tem um campo muito interessante de cirurgia reparadora que traz uma outra, traz mais vida para o paciente, sabe? Depois de um procedimento que muitas vezes deixou o paciente com alguma sequela, alguma lesão que ele sofreu, que ficou com uma cicatriz muito inestética, e aí a gente devolve isso para o paciente, então foi muito legal. Vou agora para casa e chegando lá eu conto mais para vocês. Então, no ambulatório de cirurgia plástica, a gente tem vários dias e cada dia tem, as suas nuances. Tem dia que é mais a questão estética, mas também tem dia que é uma questão funcional e reparadora, como era o caso de hoje. Quinta-feira é o dia do ambulatório de cirurgia plástica reconstrutora, reparadora. Hoje foi muito interessante porque a gente foge daquele padrão do paciente que chega lá rígido, sem nenhuma comorbidade, ou que assim, quer só fazer mesmo um procedimento estético porque ele acha que o nariz pode ficar mais bonito, que pode aumentar, o volume das mamas, ou de repente diminuir, dar um jeitinho ali na barriguinha, enfim. Mas a plástica não é só estética assim, que a gente está acostumado a ver. Na verdade, a cirurgia plástica tem um lado muito interessante, que é a cirurgia reparadora. Que é, por exemplo, um paciente que teve um câncer no nariz e ele teve uma perda de tecido muito grande e ele tem que rodar um retalho para poder corrigir aquela região, porque é bem no rosto da pessoa. Então, assim, só tirar o câncer e deixar do jeito que tá, faz uma perda de tecido, dá uma perda de um prejuízo ali, anatomicamente falando para esse paciente, funcionalmente falando. E também, psicologicamente falando, pensa, você perdeu o nariz por causa de um câncer, você perder parte da sua orelha porque você foi pôr um piercing e aí deu um processo infeccioso e aí toda a sua cartilagem foi meio destruída. Então, assim, esse outro lado da cirurgia plástica me encanta porque é uma arte, assim, o que eles fazem, assim. É incrível o resultado que eles fazem para os pacientes. Muitas vezes não fica esteticamente, assim, perfeito, mas fica funcional, a pessoa devolve, assim, sabe, a autoestima daquele paciente, isso é muito importante. Bom, enfim, esse foi o meu ambulatório. Mas hoje eu queria dar algumas dicas pra vocês de como que vocês podem beber água do jeito certo. Por quê? Eu descobri que eu bebi água do jeito errado. Na verdade, todo mundo aqui já vai se identificar com alguma coisa que eu vou falar aqui agora, tá? Então, bom, na verdade, um erro que todo mundo cai é achar que todo mundo tem que beber 2 litros de água por dia. Isso é mentira. Na verdade, é uma padronização que é feita, tipo assim, vamos, generalizar para um número X que funciona ali para a maioria das pessoas, 2 litros. Mas nem sempre isso vai funcionar. Isso vai variar de acordo com vários fatores. Um deles pode ser o seu peso, Inclusive, existe uma conta que a gente pode fazer para ajustar o peso à quantidade de água que você deve beber. Então, assim, você pode fazer 2 continhas. Eu separei de 2 formas para facilitar. Para quem gosta de beber água, tomando ali no copinho, diferente da garrafinha, você pode fazer o seguinte, para você ter uma noção de quantos copos de água você tem que beber por dia, é mais ou menos... Você pega o seu peso, divide por 8 e essa vai ser a quantidade de copos de água de mais ou menos 300 ml que você vai tomar por dia, tá? Agora, quem é adepto aí do time da garrafinha, eu sou desse time, é só você pegar o seu peso e multiplicar por 35. Essa vai dar a quantidade em ml de água que você tem que colocar na sua garrafinha ou, quantas vezes você vai ter que enchê-la no dia, Se forem 2 litros e a sua garrafinha for de 1 litro, você vai encher 2 vezes. E assim você vai aproximando, tá? E aí você vai ver que de acordo com o peso da pessoa, passa um pouco de 2 litros, ou é um pouco menos de 2 litros, você não precisa beber 2 litros. Mas o peso não é o único fator que vai influenciar na quantidade que você bebe de água por dia. Por exemplo, pensa, hoje estava um dia muito quente aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, é óbvio que a gente vai transpirar mais,
E, obviamente, a gente vai ter maior, né, perda de líquido através do suor e a gente vai ter que beber um pouquinho mais de água. Já naquele dia que tá muito frio, lá pra quem mora lá pra Curitiba, dali pra baixo, né, São Paulo pra baixo, fica mais frio e aí você também não precisa, né, ficar bebendo água igual um louco no dia que tá muito frio. Entendeu? Outros fatores, assim, né, em geral, que vão influenciar no quanto de água que você tem que beber é, por exemplo, a sua dieta. Já parou pra pensar que, na verdade, a gente nem deveria beber nada, né? Não é água, líquido, qualquer líquido durante a refeição. Isso atrapalha, enfim, tem vários... né? Depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso, mas não é o ideal que a gente beba líquido junto com a nossa refeição. O ideal é que você beba ali um pouquinho, até uns 30 minutos antes de fazer sua refeição e depois de umas 2 horas. Deixe seu estômago trabalhar ali em paz, tá? A composição da sua comida também vai influenciar. Por quê? Se você tem uma dieta que tem muito sal, sabe aquela comida salgada, aquela batatinha frita que tu carregou no sal, esses dias, nossa gente, eu fiz uma batatinha frita aqui que tava muito salgada. E, obviamente, depois que você come um alimento assim, você vai ficar louco pra beber água, você vai querer beber água. Enfim, então é pra você ter uma noção de quantas coisas influenciam na quantidade de água que a gente vai beber. Bom, agora se você achava que era 2 litros pra todo mundo, se você bebe água na hora do almoço, se você tá aí no calorão e não tá carregando a sua garrafinha de água... Gente, é importante que a gente tenha uma ingestão adequada de água, tá? Porque isso influencia em várias coisas. 60% do seu corpo é água, cara. Tu é quase, né, o Aquaman. Então, assim, pensa que se faltar, você tem que repor isso de alguma forma. E é justamente bebendo. E não pense você que, mas eu não bebo água porque eu não tenho sede. Gente, a sede, ela é um start do seu cérebro pra te dizer, olha... tá faltando água. Então, assim, não deixa ficar com sede pra você beber água. Isso é errado. Então, assim, o certo é você criar um hábito de beber água ali num espaço, né? Vai bebendo água ao longo do seu dia. Foge aí do horário da refeição, tá? E aí, principalmente, por exemplo, se você é uma pessoa que faz muita atividade física, antes de ir pra academia, cara, dá 30 minutinhos, sabe? Quando você ainda tá saindo de casa... Bebe um pouquinho mais de água durante os exercícios. Fez um exercício muito extenuante, tá fazendo aquela série mais pesada, viu que tá transpirando mais, leva uma garrafinha de água, porque você tá perdendo líquido. Outra coisa muito importante também é que às vezes eu tinha muita dor de cabeça. E aí começava, cara, do nada uma dorzinha de cabeça. E aí minha mãe ficava, já bebeu água, menina? E, gente, mãe quando fala tem razão. Gente, muitas pessoas têm dor de cabeça durante o dia e ficam se entupindo de remédio ou ficam achando, ai meu Deus, estou com dor de cabeça. Já tentou beber água? Porque realmente, quando você tá muito tempo sem beber água, isso pode causar dor de cabeça na pessoa. Então, assim, tá começando com aquela dorzinha de cabeça? Tenta beber um pouquinho de água. Se pergunta se você já bebeu pelo menos aí metade do que você deveria por dia. Quem sabe não é a água que tá faltando na tua vida, né? Eu acho que não é fácil, tá? Eu falo assim, um relato meu. Não é fácil, tem dia que a gente esquece a garrafa, tem dia que a gente não tem um lugar, por exemplo, a minha garrafinha, ela não vai até 1,8 litro. Então, assim, eu tenho que repor a água aqui dentro quando acaba. E nem sempre tem um bebedouro que você possa confiar. Isso é muito importante, beba sempre água filtrada, tá bom? E aí, o que acontece? A gente desanima, ou tem gente que não tem o hábito e aí fica, ai, que saco, não gosto de ficar bebendo água. Enfim, não é a mesma coisa você beber um suco do que você beber água pura, sabe? Então, é importante a gente ter esse hábito porque o nosso corpo funciona assim. Eu reparava que quando eu tava no vestibular, durante a prova, quando eu começava a bater aquele cansaçozinho assim, sabe? De tipo, mental, assim... Eu bebia água e aí voltava, sabe? Eu me refrescava com aquela água ali mais fresquinha e, além do mais, parecia que me dava um gás. Então, assim, sabe? Em vez de você ficar se entupindo de café, de energético, de, sei lá, um monte de coisa, cara, tenta colocar uma garrafinha de água ali enquanto você tá estudando. E aí, quando começar a querer bater aquele cansaço, bebe um gole d'água, bebe um gole d'água. E aí tem gente que fala assim, Nath, mas se eu beber muita água, eu vou fazer muito xixi. Que bom, você tem 2 rins que funcionam. Você tá de parabéns. É isso aí, gente. Você vai urinar mais? Vai. Então, assim, tentar, né, conciliar. Por exemplo, você vai pra uma viagem. A gente viajou, tem um vlog aqui, inclusive, disso. A gente ia viajar, então, assim, não me entupi de água antes de sair de casa, porque senão a gente ia parar de banheiro em banheiro. Então, assim, dei uma maneirada, mas aí quando cheguei lá, compensei e bati minha meta do dia. Então, assim, a gente ter a noção, né,
Ah, de repente, pô, tô entrando no centro cirúrgico, não tem como eu ficar saindo do banheiro. Dá uma maneirada, mas aí saiu do centro cirúrgico, bebe sua água. Antes de entrar de volta lá, vai no banheiro. Então, são coisinhas que é só uma questão de adaptação. São hábitos, gente. E hábitos a gente constrói aos pouquinhos, ao longo do tempo. Espero que eu tenha te ajudado com alguma dica. E se você tava bebendo água também errado, dá um curtir aqui só pra eu saber, pra eu não ficar triste sozinha, tá bom? É isso, gente. Um beijo e até o próximo desafio amanhã. Tchau, tchau!